O louvor começava devagar. Uma nota longa no teclado, a luz baixa, as vozes se alinhando como se o céu estivesse prestes a descer alguns centímetros. Eu senti o peito apertar antes mesmo da primeira palavra ser cantada. Não era encenação, não era hábito, era algo real acontecendo ali dentro. As lágrimas vinham sem pedir licença, escorriam quentes, e por alguns minutos eu acreditava. Agora vai mudar. Agora alguma coisa em mim vai se ajeitar por dentro. Se essa história está te tocando, comenta aqui embaixo da onde você está assistindo e que horas são aí. Eu levantava as mãos, fechava os olhos, respirava fundo como quem tenta segurar um milagre para não deixá-lo escapar. O refrão repetia promessas antigas, palavras que eu já tinha ouvido a vida inteira, mas que naquele instante pareciam novas. Eu sentia paz, sentia alívio, sentia até esperança. Era como se alguém tivesse colocado um curativo temporário em algo que doía há muito tempo. E eu pensava, é isso, é assim que deveria ser. Talvez seja isso que chamam de presença. Mas o louvor acabava, as luzes acendiam, as pessoas se abraçavam, enxugavam os olhos, diziam Deus falou comigo hoje. Eu também dizia, não porque estivesse mentindo, mas porque naquele momento parecia verdade. Algo tinha acontecido. Só que ninguém falava do depois. Ninguém falava do caminho de volta para casa, do silêncio dentro do carro, do quarto escuro, da segunda-feira que sempre chegava do mesmo jeito. No começo, eu não questionava. Pensava que a emoção era parte do processo, que a mudança viria aos poucos, quase imperceptível. Afinal, quem era eu para duvidar? Eu tinha sentido algo tão forte. As lágrimas eram a prova. O nó na garganta era a prova. O coração acelerado era a prova. Eu me agarrava a isso como quem se agarra a um recibo, tentando provar para si mesmo que aquilo não tinha sido em vão. Só que os dias passavam. E apesar do louvor de domingo, da oração antes de dormir, das palavras bonitas que eu repetia, a vida continuava exatamente no mesmo lugar. Os mesmos pensamentos voltavam, o mesmo cansaço, a mesma sensação de estar sempre faltando alguma coisa, como se eu estivesse vivendo pela metade. Eu acordava e carregava um peso que não sabia explicar. Não era tristeza o tempo todo. Era algo mais sutil, um vazio silencioso, persistente, educado demais para fazer escândalo. Eu tentava não pensar nisso. Dizia para mim mesmo que era ingratidão, que havia tanta gente pior, que eu tinha motivos para agradecer. E eu agradecia. Agradecia em voz alta, agradecia em oração, agradecia até com culpa. Porque, se eu agradecia e ainda assim me sentia assim, o problema só podia estar em mim. Era o que eu acreditava. Então eu me esforçava mais. Chegava mais cedo no louvor. Cantava mais alto. Chorava mais fundo. Se alguém dizia que aquele era o momento de se entregar, eu me entregava. Se dizia que era o momento de quebrantamento, eu me quebrava por dentro outra vez. Eu pensava que talvez ainda não tivesse ido até o fim. Que talvez Deus estivesse esperando algo mais radical, mais intenso, mais perfeito. Por fora, parecia fé. Por dentro, começava a parecer cansaço. Eu lembro de um dia específico. O louvor foi bonito como poucos. As músicas encaixaram, as vozes se misturaram, e eu senti aquele calor familiar no peito. Chorei de novo. Só que, dessa vez, enquanto chorava, uma pergunta atravessou tudo. Por que isso sempre acaba? Não o louvor, mas o efeito. Por que eu me sinto inteiro aqui e quebrado depois? Essa pergunta não veio como rebeldia. Veio como exaustão. Como quem já tentou de tudo e não sabe mais qual esforço falta. Eu não falei isso pra ninguém. Continuei cantando, continuei chorando, continuei com as mãos levantadas, mas alguma coisa tinha rachado ali. Uma pequena fissura entre o que eu sentia naquele ambiente e o que eu vivia fora dele. Naquela noite, em casa, o silêncio parecia mais alto. O quarto estava igual a todos os outros dias, mas eu não estava. Sentei na cama e fiquei ali, parado, tentando resgatar a sensação do louvor, como quem tenta segurar água com as mãos. Quanto mais eu tentava, mais ela escorria. A emoção tinha ficado lá. O vazio tinha vindo comigo. Foi aí que a confusão começou de verdade. Porque se o louvor era real, e eu sentia que era menos, por que minha vida não acompanhava? Se Deus estava ali, tão perto, por que eu continuava me sentindo distante de mim mesmo? Essas perguntas não eram teológicas. E não tinham palavras bonitas. Tinham apenas um peso silencioso. Eu comecei a perceber que minhas lágrimas tinham um padrão.
Elas vinham no mesmo lugar, do mesmo jeito, e iam embora rápido demais. Era como se eu tivesse aprendido a chorar onde era permitido, onde fazia sentido, onde ninguém estranhava. Mas fora Dolly, eu precisava ser forte, precisa estar bem, precisa demonstrar fé. O louvor virava um lugar seguro para sentir, mas não para resolver. E eu não sabia disso ainda. Mas algo importante estava se formando dentro de mim. A suspeita de que emoção não é transformação, de que sentir não é o mesmo que ser cuidado, de que chorar não significa necessariamente que algo está sendo curado. Só que admitir isso era assustador, porque se não era no louvor que tudo se resolvia, então onde? Essa pergunta ficou comigo. Me acompanhou nos dias seguintes, nos cultos seguintes, nos louvores seguintes. Cada lágrima passou a carregar também uma dúvida. Cada refrão vinha acompanhado de um pensamento que eu tentava empurrar para longe. E se o problema não for a falta de fé? E se houver algo mais profundo? Algo que o louvor toca, mas não alcança totalmente? Eu ainda não tinha respostas. Só tinha a sensação incômoda de que algo precisava ser olhado com mais cuidado. Algo que não se resolvia apenas com música, palavras ou emoção momentânea. E sem perceber, eu estava dando o primeiro passo para fora da culpa, menos mesmo sem saber onde isso ia dar. Quando o louvor terminava, a vida retomava um ritmo estranho, quase impiedoso. Não havia música de fundo, não havia vozes em harmonia, não havia alguém dizendo quando levantar as mãos ou fechar os olhos. Havia apenas o cotidiano, cru e repetitivo. O barulho do trânsito, a pia cheia, as mensagens não respondidas, as obrigações acumuladas. Era ali que eu percebia, com mais clareza, que algo não tinha acompanhado a emoção do culto. No carro, no caminho de volta, o silêncio parecia perguntar coisas que eu não queria responder. Eu tentava prolongar a sensação colocando a mesma música para tocar, repetindo o louvor no volume baixo, como quem tenta esticar um momento que já acabou, mas não funcionava. A música tocava, mas o peito já estava diferente. O nó na garganta tinha ido embora, a leveza também. O vazio voltava, educado, sem fazer alarde, como alguém que sabe exatamente onde é o seu lugar. Em casa, tudo parecia igual a antes. O quarto, as paredes, o cheiro. Eu sentava, respirava fundo e esperava que alguma coisa mudasse por dentro. Esperava sentir a mesma paz, o mesmo alívio, a mesma certeza que tinha sentido minutos antes. Mas o que vinha era uma sensação desconfortável de continuidade, como se o louvor tivesse sido uma pausa bonita em uma história que logo retomava o mesmo enredo. No começo, eu tentava justificar. Dizia que a vida real é assim mesmo, que não dá para viver emocionado o tempo todo, que fé não é sentimento. Eu repetia essas frases quase como um mantra, tentando calar algo que insistia em se mover dentro de mim. Só que, mesmo entendendo isso racionalmente, algo não se encaixava, porque não era sobre estar animado ou triste, era sobre estar inteiro ou não. Havia dias em que o contraste doía mais, especialmente quando alguém perguntava: "E aí, como você está?" A resposta saía automática: "Estou bem." Não era exatamente mentira, também não era verdade. Era apenas o que se espera dizer. Eu tinha aprendido que certas respostas mantêm a paz social, mantêm a imagem, mantêm a fé intacta aos olhos dos outros. Mas quando eu ficava sozinho, o peso reaparecia, não como desespero, mas como uma pergunta sem resposta. Por quê? Apesar de tudo o que eu fazia, eu continuava cansado por dentro. Por que a emoção do louvor não se traduzia em descanso real? Eu não queria mais chorar bonito aos domingos e sobreviver exausto durante a semana. Eu percebia que meu corpo carregava sinais que eu ignorava. O cansaço que não passava com sono, a irritação sem motivo claro, a dificuldade de se concentrar, a sensação de estar sempre devendo algo, mesmo quando eu fazia tudo certo. Eu orava antes de dormir um trecho, fechava os olhos, mas acordava com a mesma pressão no peito. Era como se algo estivesse preso ali, sem nome, sem espaço para sair. O mais confuso era que, espiritualmente, eu fazia tudo o que me ensinaram. Não tinha grandes desvios, não tinha rebeldias declaradas. Pelo contrário, eu tentava ser fiel até nos detalhes. Isso tornava tudo ainda mais frustrante, porque se eu estivesse longe, talvez fosse mais fácil explicar. Mas eu estava perto, presente e envolvido. E mesmo assim, vazio. Comecei a perceber que eu vivia uma espécie de duplicidade silenciosa. Havia o eu do louvor, sensível, emocionado,
esperançoso, e havia o eu da segunda-feira, funcional, cansado, vazio. Essas duas versões não conversavam, não se integravam. Era como se eu tivesse aprendido a sentir em um lugar específico, mas não a viver aquilo no resto da vida, e ninguém falava disso. As conversas giravam em torno de vitórias, testemunhos, superações. Eu ouvia, concordava, sorria, mas algo dentro de mim se retraía, porque eu não tinha uma grande virada para contar. Tinha apenas uma constância cansativa. Uma fé que não desistia, mas também não descansava. Em alguns momentos, cheguei a pensar que talvez eu estivesse esperando demais, que o problema fosse minha expectativa. Talvez eu quisesse algo que a fé não prometia. Talvez eu estivesse confundindo Deus com emoção. Essas ideias me davam um certo alívio temporário, porque transferiam a culpa para mim de um jeito mais organizado. Se o problema era expectativa, bastava baixar o nível, bastava se conformar, mas se conformar doía, porque lá no fundo, muito fundo, havia uma intuição teimosa, dizendo que a vida com Deus não deveria ser apenas funcional, não deveria ser apenas suportável. Havia algo em mim que ansiava por coerência, por sentir no cotidiano o mesmo cuidado que eu sentia no louvor. Não a mesma emoção, mas o mesmo acolhimento. O problema é que eu não sabia como chegar lá. Não sabia que perguntas fazer, não sabia com quem conversar. Então eu seguia fazendo o que sempre fiz, indo ao louver chorando, sentindo, voltando para casa, esvaziando, repetindo, um ciclo silencioso que ninguém via, mas que me desgastava um pouco mais a cada semana. Foi nesse ponto que algo começou a mudar internamente, não de forma clara nem bonita. Mudou como mudam as coisas importantes, devagar, desconfortável, quase imperceptível. Eu comecei a perceber que talvez o louvor não estivesse falhando. Talvez ele estivesse apenas revelando algo que eu não estava sabendo cuidar depois. E essa percepção abriu espaço para algo novo. Algo que eu ainda resistia em nome da fé, mas que já não conseguia ignorar. A ideia incômoda de que o vazio que voltava não era falta de Deus. Era falta de cuidado com uma parte minha que eu nunca aprendi a escutar. A ideia começou tímida, quase proibida. E se o problema não fosse pecado? E se aquela dor persistente não fosse sinal de fraqueza espiritual, mas de algo ferido que nunca foi cuidado? No início, eu rejeitei esse pensamento. Ele parecia perigoso demais. Parecia relativizar a fé, tirar a responsabilidade, abrir espaço para desculpas. Mas quanto mais eu tentava afastá-lo, mais ele fazia sentido. Eu percebi que passei anos tentando corrigir a dor em vez de escutá-la. Sempre que o algo doía, eu procurava uma causa espiritual, um erro, uma falta, uma brecha. Era assim que eu tinha aprendido. Dor precisava ser explicada rápido, antes que se tornasse dúvida, antes que ameaçasse a fé. Só que, nesse processo, ninguém nunca me ensinou a perguntar: de onde vem essa dor? O que ela está tentando proteger? O que ela perdeu? Pela primeira vez, eu considerei que talvez minha alma estivesse cansada, não rebelde, que talvez houvesse feridas antigas ali, acumuladas, ignoradas em nome de uma espiritualidade que valorizava resistência, mas não cuidado. Eu comecei a lembrar de coisas que nunca tinham sido choradas de verdade, de perdas que foram espiritualizadas rápido demais, de momentos em que eu precisei ser forte quando na verdade só precisava ser acolhido. Isso não diminuía Deus. Pelo contrário, tornava tudo mais honesto. Eu comecei a entender que fé não é anestesia. Fé não é apagar emoções. Fé não é transformar toda dor em lição imediatamente. Às vezes, fé é admitir que algo doeu mais do que a gente consegue explicar, que algo ficou marcado, que algo precisa de tempo, escuta, presença. Foi difícil aceitar isso, porque significava abandonar uma narrativa confortável, a de que eu tinha controle. Se a dor era pecado, bastava confessar. Se era falta de fé, bastava orar mais. Mas, se era fé, então eu teria que parar, teria que olhar, teria que sentir sem corrigir. E isso exigia coragem. Eu comecei a prestar atenção no meu corpo, não só na minha espiritualidade, no cansaço que não passava, na tensão constante, na forma como eu sempre me preparava para aguentar, nunca para descansar. Comecei a perceber que minha história tinha capítulos que nunca foram revisitados com cuidado, apenas arquivados como superados porque o tempo passou. Mas o corpo não esquece. A alma não esquece, elas apenas esperam. Eu entendi aos poucos que chamar tudo de pecado era uma forma de não entrar em contato com a vulnerabilidade real, porque lidar com feridas
é imprevisível, não tem fórmula, não tem versículo imediato, exige presença ex de processo, exige alguém disposto a caminhar junto, e talvez seja por isso que tanta gente chora no louvor, não porque esteja vazia de Deus, mas porque está cheia de histórias não cuidadas. O louvor toca onde ninguém mais tocou, abre portas que ficaram trancadas por anos. Só que, se não houver continuidade, aquilo se fecha de novo, e a pessoa volta para casa com a sensação de que algo foi despertado, mas não acompanhado. Essa percepção mudou a forma como eu via minha própria fé. Eu parei de me perguntar o que eu fiz de errado e comecei a perguntar: o que em mim precisa de cuidado? Essa pergunta não me afastou de Deus, me aproximou, porque pela primeira vez eu não estava tentando impressionar, estava tentando sobreviver de forma íntegra. Eu comecei a aceitar ajuda, não espiritualizada, não disfarçada, ajuda de verdade, conversas sinceras, gente que não me corrigia quando eu dizia que estava cansado, gente que não me mandava orar mais, mas sentava comigo no chão da dor, e algo começou a mudar, não de forma espetacular, não como testemunho de palco. Mudou devagar, quase invisível, mas era diferente. Não era emoção que vinha e ia, era um cuidado que permanecia. Eu ainda chorava no louvor, mas agora eu entendia. Aquelas lágrimas não eram um fim, era um pedido por atenção, sabe? Um pedido antigo por atenção, e pela primeira vez, eu estava disposto a atender. A imagem de Deus também começou a mudar, não de forma teológica, nem por causa de um novo ensinamento, mas por causa da experiência. Eu percebi que o Deus que eu temia decepcionar, talvez nunca tivesse me pedido aquele tipo de força constante. Talvez fosse uma construção minha, ou nossa, um Deus exigente demais para admitir dor, frágil demais para lidar com a humanidade. Eu comecei a perceber um Deus que não se afastava quando eu não tinha respostas. Um Deus que não se ofendia com meu cansaço. Um Deus que não precisava das minhas lágrimas como prova de fé, mas da minha honestidade como ponto de encontro. Isso foi libertador e assustador ao mesmo tempo. Libertador porque tirava um peso antigo dos ombros. Assustador porque me deixava sem o roteiro conhecido. Se Deus não me acusava, então por que eu continuava fazendo isso comigo mesmo? Se Ele não me cobrava desempenho, por que eu insistia em viver como se estivesse sempre em dívida? Essa mudança não aconteceu de um dia para o outro. Foi acontecendo em pequenos gestos, em orações mais curtas, em silêncios menos culpados, em dias em que eu não conseguia cantar, mas ainda assim me sentia aceito. Pela primeira vez, eu comecei a experimentar uma fé que não dependia do meu estado emocional para existir. O louvor ganhou outro lugar. Continuava sendo importante, bonito, necessário, mas deixou de ser o único espaço onde eu podia sentir. Ele passou a ser parte de um processo maior, não o remendo de algo que eu ignorava durante a semana. As lágrimas continuaram vindo, mas agora elas não vinham sozinhas. Vinham acompanhadas de cuidado, de escuta, de continuidade. Eu comecei a entender que Deus não estava apenas no momento em que a música tocava, mas também na conversa difícil, no descanso permitido, no não estou bem, finalmente dito em voz alta. Um Deus que não exigia espetáculo para se aproximar. Um Deus que ficava... Essa percepção mudou a forma como eu me tratava. Eu parei de chamar tudo de falha espiritual. Parei de me punir por sentir. Parei de confundir amadurecimento com endurecimento. Comecei a aceitar que ser humano não é um obstáculo para a fé, é o lugar onde ela acontece. E aos poucos, aquela sensação constante de vazio começou a perder força. Não porque tudo estava resolvido, mas porque agora havia espaço para que as coisas fossem cuidadas no tempo certo. O vazio não precisava mais gritar no louvor para ser percebido. Ele era escutado antes. Hoje, quando eu lembro de quem eu era, chorando sem entender, tentando mudar pela emoção, eu sinto compaixão, não julgamento. Eu estava fazendo o melhor que sabia. Só não tinha aprendido que fé não é apenas se entregar a Deus, mas também se permitir ser cuidado como alguém que importa. Talvez esse vídeo não seja para quem nunca se sentiu assim. Talvez seja para quem chora no louvor e depois se pergunta, em silêncio, por que a vida continua pesada. Se for o seu caso, eu quero que você saiba, você não está quebrado. Você não está em falta. Talvez você só esteja ferido. E feridas não precisam de culpa, precisam de cuidado. Se existe um Deus que eu aprendi a conhecer nesse processo, é um Deus que não se afasta da dor humana. Um Deus que não chama cansaço de pecado. Um Deus que não exige lágrimas para provar presença. Inclusive quando a música acaba. Por muito tempo, eu acreditei que o louvor precisava resolver tudo.
que a emoção precisava ser suficiente, que se eu chorasse de verdade, a vida mudaria automaticamente. Hoje eu entendo. O louvor não falhou comigo. Ele apenas revelou algo que precisava continuar sendo cuidado fora dali. Se você se emociona no louvor, mas se sente vazio depois, talvez não seja porque sua fé é pequena. Talvez seja porque sua história é grande, cheia de capítulos que nunca foram lidos com calma, cheia de dores que foram empurradas para frente em nome da força. Deus não está te pedindo mais lágrimas. Talvez esteja te convidando para um caminho mais honesto, um caminho onde fé e humanidade não competem, onde sentir não é pecado, onde descansar também é espiritual. Se essa história encontrou você em um momento sensível, não ignore isso. Não se corrija imediatamente. Não se culpe. Preste atenção. Às vezes, o primeiro sinal de cura não é a alegria, é a permissão para parar de se machucar, tentando parecer forte. E se você quiser continuar essa conversa, aqui a gente fala do que quase ninguém tem coragem de dizer.